Olá, estamos iniciando mais um Teologicamente. Eu sou o John e hoje eu tenho a honra e o prazer de poder estar entrevistando o pastor Marcelo, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Pinheiral. Tudo bem, pastor Marcelo? Tudo bem, meu amigo. Prazer estar aqui com você nesse momento todo especial, podendo te conhecer e participar desse momento tão único, né, para a nossa sociedade, para a nossa igreja e para as nossas vidas. Mais uma vez eu quero agradecer a sua pela disponibilidade, pelo tempo disponível. E assim, pastor, esse ano nós estamos em período eleitoral e muitas coisas têm acontecido. Então, em relação a isso, eu decidi fazer esse programa e fazer algumas perguntas para o senhor em relação a isso. Você acha, na sua opinião, você acha que a igreja ela deveria falar de política no púlpito? Assim, não fazer campanha por um político específico, mas você acha que a igreja deveria falar sobre política nos púlpitos? Bem, John, essa pergunta é uma pergunta muito interessante e que precisa ter muita sabedoria para responder essa pergunta. Deve falar de política no púlpito? Não fazer política no púlpito? Eu tenho uma linha de postura, de atuação ao longo dos meus quase 16 anos de ministério. O púlpito deve ser usado para pregar a palavra de Deus. O altar é o lugar onde se prega o Evangelho. Sendo que você na igreja, você tem reuniões de ensino da palavra de Deus, onde você vai estar ali com os membros da igreja, mesmo com as portas abertas para receber visitantes ou pessoas não evangélicas, mas é um culto onde se procura esmiuçar a palavra de Deus, ensinando aqui os princípios, os valores, as doutrinas bíblicas santas e imutáveis estabelecidos pelo nosso Senhor. E existem também os nossos cultos evangelísticos. Por exemplo, o culto de domingo, onde a mensagem é uma mensagem da palavra, mas voltada para o pecador, voltada para aquele que ainda não conhece os caminhos da salvação, ainda não conhece o Senhor Jesus. Sim. Então o púlpito é o lugar onde nós pregamos a palavra de Deus. Mas aí você pode dizer, pastor, você está fugindo da pergunta. Não estou fugindo. Deve-se falar de política? Se a política estiver dentro do contexto bíblico, ela deve ser falada. Sim. Se a política não estiver no contexto bíblico, não deve ser falada. E quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu vejo a política no contexto bíblico, doutrinário e histórico. Sim. Como assim? Primeiro, histórico. Se nós formos olhar para a história deste livro, que é a Palavra de Deus, você vai observar, Johnny, que de Gênesis e Apocalipse existiram reis, imperadores, governadores, homens com o Espírito de Deus e homens ímpios. Sim. Então, inclusive a história do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo, ela veio num período após ter se desenrolado na história da humanidade, profetizado nas Sagradas Escrituras, de impérios e reinos que viriam até o advento do Senhor Jesus. Então, no contexto ou pano de fundo histórico, a política está registrada na Bíblia. Ok? Sim. Poderíamos falar de José, governador do Egito. Pode-se perguntar, José era servo de Deus ou servo do diabo? Porque o Egito representa o mundo. Promiscuição, corrupção, pecado, lasciva, assassinatos. Sim. E ele foi governador de um lugar que representa tudo isso que nós descrevemos como Gálatas 5, as obras da carne. Mas foi Deus que colocou ele lá. Você está entendendo? Aí, então, podemos falar de Daniel, podemos falar de Mardoqueu, podemos falar de Esther, a rainha, concorreu, né, a um pleito para ser rainha do maior império naquele momento da face da terra, a Esther, ou Ornácia. Bem, então, a política está no contexto histórico. E também eu consigo enxergar a política no contexto doutrinário da palavra de Deus. Sim. Como assim? O que significa política? Política significa a arte ou ciência de governar bem. Então, política é a arte ou ciência de governar bem. E o governo
foi estabelecido por Deus nas Sagradas Escrituras. Existem doutrinas muito bem estabelecidas na Bíblia sobre governar bem. Quer ver um exemplo? Efésios capítulo 5, a Bíblia estabelece o marido para governo da esposa. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Só que não é uma sujeição de humilhação, de pisar, é uma sujeição em temor e amor. No entanto, o apóstolo diz: vós, marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Sim. Então, quem ama de verdade não humilha, não explora, não bate, entendeu? Não violenta. Então, é uma doutrina de governar bem. Política é a arte de governar bem. Então, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, Deus colocou o homem para governar bem a sua esposa. E política é a arte de governar bem. Isto é, se o marido ele ama a esposa, respeita a esposa, honra a esposa, ele está governando bem a sua esposa. Se o marido espanca a esposa, trai a esposa, humilha a esposa, ele está governando mal a sua esposa. Sim. Mas é governo. A Bíblia estabeleceu como uma doutrina bíblica: filhos, obedecei aos vossos pais para que se prolongue os vossos dias sobre a face da terra. Então, na Bíblia, Deus estabeleceu o pai e a mãe para governo dos filhos. Quando o casal tem um entendimento quanto à criação e educação dos filhos, o governo vai bem. Mas quando o marido se desentende com a esposa, ou a esposa não consegue ter entendimento do marido quanto à criação dos filhos, ele governa mal os seus filhos. Por exemplo, o esposo está chamando a atenção do filho. A esposa vem e se intromete: você não pode fazer isso com o nosso filho. Está fazendo o quê? Existindo um choque e assim governando mal aquela casa. Aquela casa vai ser uma casa de confusão, de atrito, de brigas. Por quê? Porque o casal que Deus estabeleceu para governar os filhos não vão estar fazendo isso bem. Aonde eu encontro ainda, João, poderia falar várias outras passagens, mas vou ficar só com mais essa para concluir essa minha visão. A Bíblia estabeleceu o governo na igreja. A Bíblia, volto a dizer, política é a arte de governar bem. Então, quando Deus estabelece o pastor da igreja, Hebreus, obedecei aos vossos pastores, é uma forma de governo para a igreja. Quando existe o conselho ministerial da igreja, é porque para o pastor, junto com os presbíteros, governar bem o quê? A igreja. Então, se acontece algo entrando no seio da igreja, no meio da igreja, para causar confusão, e o pastor não fala nada, o ministério não fala nada, o pecado começa a entrar no meio da igreja, o que vai acontecer? Essa igreja não vai ter um governo como deveria estar tendo, previsto na palavra de Deus, seguindo as doutrinas bíblicas, seguindo os ensinamentos do Senhor. E acaba então existindo uma confusão no meio da igreja. Então, Deus estabeleceu o pastor da igreja, junto com o ministério da igreja, para governar bem a igreja. Aí cada igreja tem o seu estatuto, cada igreja tem os seus regimentos internos, para governar bem a igreja. Então, você me perguntou: a política deve ser falada sobre política nos altares da igreja? Volto a dizer, no altar é para ser pregada a palavra de Deus. E na minha visão, a política está no contexto doutrinário e no contexto histórico da palavra de Deus. Porque política significa a arte de governar bem. Ok? Está claro essa visão? Essa é a minha visão. Outros podem ter outras visões, mas essa é a visão que eu tenho tido e que tenho procurado aplicar. Até porque também, se a família vai mal, toda a sociedade vai mal, a sociedade vai mal. Exatamente. Certo. Então, diante desse cenário que a gente se encontra hoje, esse cenário atual, nós estamos, cenário político de muita corrupção, cenário econômico, não vai, aparentemente, não vai muito bem, de acordo com as notícias que a gente vê. Esse contexto social que a gente se encontra, algumas questões assim, questão social, moral, onde o certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. Você acha que a igreja tem se comportado de maneira adequada diante dessa situação? Deixa eu tentar te responder, João. O que acontece?
política é uma coisa boa. No entanto, quando Jesus voltar, após o arrebatamento da igreja e após a grande tribulação, quando Jesus virá, pisará o Monte das Oliveiras e exterminará os exércitos inimigos na guerra do Armagedon, o próprio Senhor Jesus vai governar a terra por 1000 anos. Só que da forma ideal estabelecida por Deus. Então, o próprio Senhor Jesus será um governante mundial. Está na Bíblia. Será o governo milenar de Cristo. Ok? Então, o que está acontecendo com o nosso país? O que aconteceu com a política? Se a política existe um embasamento histórico, doutrinário, o próprio Senhor Jesus vai governar durante 1000 anos. E os judeus rejeitaram Jesus porque esperaram que ele fosse um rei, um político. Exatamente. A expectativa dos judeus era que Jesus fosse um rei na terra, só que o reino dele era espiritual. Por isso foi rejeitado. Então, você vê contexto doutrinário e histórico. Ok? Por que então que nós vemos, como você falou, tanta corrupção, tantos desvios de conduta, e chegamos nesse momento que estamos vivendo a nível nacional e mundial? Vou dar uma resposta muito simples. Muito simples, mais simples do que qualquer um de nós podemos imaginar. A resposta está no pecado. Porque o pecado fez nascer no coração do homem soberba, arrogância, vaidade, o amor por si próprio. Sentimentos como esse, como o que a serpente colocou no coração da Eva, de ser semelhante ao Altíssimo, foi o que gerou essa decadência e essa queda, né, do sistema político mundial. Você está entendendo? Sim. Isso começou onde? Isso começou lá em Isaías capítulo 14. Por quê? Porque Deus, o Rei Supremo, o Deus Supremo, houve um súdito que quis estar acima dele, porque entrou esse sentimento no seu coração. Você está entendendo? Sim. Então, é por isso que o sistema político tem fracassado, tem se deteriorado. E a explicação está no pecado. Entendeu, meu filho? Está claro? O nosso amigo, é importante deixar isso claro. Então, você me perguntou, né, qual... Diante desse cenário, a igreja tem qual a posição da igreja? Positivo ou negativo? Eu fico muito triste, John, quando eu vejo que se fala aqui no Brasil, nós somos mais de 50% de evangélicos. Sim. E a gente vê no nosso cenário nacional tanta corrupção, tanto desvio de conduta. Isso mostra que nós estamos orando pouco. Isso mostra que nós estamos pregando pouco a palavra. Isso mostra que nós estamos não pregando o Evangelho como deveria estar sendo pregado. Isso mostra que o Evangelho não está produzindo a transformação que deveria estar produzindo no crente. Você está entendendo? Então, qual deveria ser a posição da igreja? Certa feita, quando Pedro, junto com alguns discípulos, foram presos, e após terem sido presos, os fariseus falaram para ele: vocês não podem sair por aí pregando essa palavra. O que Pedro falou? Antes a nós compete, importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque nós estamos vendo um tempo onde as leis que estão sendo, os projetos de leis estão sendo formulados dentro de uma Câmara de Vereadores, ao Senado, muitos deles são com uma visão para poder impedir a obra da evangelização. E qual tem que ser o papel da igreja? O papel da igreja, como esses 50% da população do Brasil, deve ser viver essa palavra. Os remanescentes, né? Pregar essa palavra. Sim. Porque a partir do momento que nós verdadeiramente vivemos, fará diferença. Só que, infelizmente, o John, existe uma cultura no meio do evangelho que o crente não deve se envolver com a política, sendo que existem doutrinas e um pano de fundo histórico sobre a política na Bíblia. E aí acha que não, o crente não deve se envolver. Exatamente, assim, até a próxima pergunta que ele fazer tem muita relação a isso.
até que ponto a igreja não deve se envolver com a política, porque a gente vai ver também que tem esses dois extremos, aqueles que entendem que não devem se envolver com a política e tem aqueles que acham que tem que se envolver 100% com a política. E às vezes, esses que desse extremo que acham que não devem se envolver com a política ficam, vamos dizer assim, alienados das questões sociais que acontecem. E esses que já estão nesse outro extremo, que se envolvem demais, talvez, eu não sei como é a visão do senhor, se envolvem demais com a política, acabam confundindo o que realmente é pregar o evangelho e realmente falar sobre política. Digo que eu vejo muitos pastores que pregam, ao invés de pregar o evangelho, pregam o socialismo. Não pregam mais o evangelho, pregam o socialismo que está mais a ver com a visão de Karl Marx, com a visão comunista, e acabam muito por esse extremo. Acabam confundindo também com o evangelho social, a gente pode dizer assim. Até que ponto você acha que isso? Então, meu filho, olha só. Hoje existem leis que impedem a igreja de falar de nomes e números de político. Uhum. Existem leis. Sim. A comunidade agropecuária pode se reunir e estabelecer um candidato para os seus participantes, associados. Você vê, os grupos dos LGBTs, eles podem se reunir e apresentarem nomes para representá-los. Você vê, comunidades, associações de bairros podem se reunir e apresentarem nomes para defenderem os seus interesses. A bancada ruralista, as pessoas que trabalham no meio rural, podem se reunir e apresentarem nomes para defender os seus interesses. Cada um com interesses diferentes dos outros. Agora, a igreja, que é um segmento de quase 50% da sociedade, eles não podem, no ambiente onde é a sua sede de reuniões, a lei diz que eles não podem se reunir e apresentar um nome. Para fazer isso, tem que fazer externamente ao templo. Sim. Enquanto todos os outros podem. E aí o que eu fico assim um pouco assustado é que dentro da igreja, muitos crentes acham que isso não deve acontecer nem fora da igreja, porque política é coisa do diabo. E aí eu te pergunto, a rua que nós estamos trafegando o nosso carro é do diabo? O hospital, aonde quando a gente passa mal, no SUS, a gente tem que ir para lá, é do diabo? A escola onde os nossos filhos estudam, o CIEP, a escola municipal, é do diabo. Você está entendendo a visão? Sim, sim. Isso é política. A iluminação dos nossos postes durante a noite, para clarear as nossas ruas, é do diabo. Isso tudo é política. Agora, a diferença qual que é? Eu vou ter lá uma pessoa com o Espírito de Deus vivo, como quando José interpreta o sonho de Faraó, Faraó diz assim: a quem nós encontraríamos um homem com o Espírito de Deus vivo como tu, para estabelecer como governador? Faraó diz, o político, o governante, o deputado, o senador, no modelo ideal para governo é aquele que tem o Espírito de Deus vivo. Foi dito por Faraó, um governante ímpio. Sim. Olha só. Então nós que temos o Espírito de Deus vivo, servos do Deus Altíssimo, que crê na palavra de Deus, nós não podemos. Sendo que o próprio Faraó, o imperador de maior referência naquele período da história, diz que o governador ideal deveria ter o Espírito de Deus vivo. Aí agora a gente vai falar que o crente não deve se candidatar, não deve apresentar o seu nome para o pleito. Então isso é que vai acontecer? Vão entrar pessoas lá que querem ver as igrejas fechadas, vai entrar pessoas lá que querem ver a destruição das famílias, vão entrar pessoas lá que querem ver tudo que é contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o crente. Ah, pastor, mas isso é coisa de antigamente. Meu filho, no Coliseu não mataram os cristãos? Na Segunda Guerra Mundial, os cristãos não foram também perseguidos? Você está entendendo? Então, isso não é de antigamente não, isso acontece hoje. Você vê cruzes sendo queimadas, Bíblia, só você entrar na internet, você vai ver Bíblias sendo queimadas hoje, 2018, século XXI. Ah, não, isso aí era antigamente. E, infelizmente, isso aí são pessoas que ou querem tampar o sol com a peneira, ou querem fechar os seus olhos,
ou infelizmente não estão em conhecimento. E a Bíblia diz que a falta de conhecimento é a causa de sermos destruídos, é a falta de conhecimento. Então são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que acaba... Aí sabe o que vai acontecer, João? Vão entrar pessoas para fazerem as nossas leis, pessoas que não têm o Espírito de Deus, pessoas que têm o Espírito do Anticristo, porque é o Espírito do Anticristo que já está operando no mundo, o Espírito do Anticristo já está operando no mundo, que vem para fazer as leis para prejudicar a obra de Deus. Aí vão falar assim, mas está na Bíblia que isso tudo vai acontecer. Eu sei que está na Bíblia, né? Mas é aquele negócio. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele. As Escrituras vão se cumprir. Mas eu, naquele grande dia que eu estiver na presença de Deus, eu vou falar, Senhor, enquanto eu estive aqui, eu procurei fazer minha parte. Vou falar mais uma coisa para você. Quantos anos a igreja orou? Eu não peguei essa época, eu era criança, mas orou para que a cortina de ferro que separava, o muro de Berlim que separava a Alemanha Ocidental do Oriental caísse, para que o Evangelho pudesse entrar. Quantos anos a igreja orou para que o Evangelho, a cortina de ferro caísse e a igreja entrasse com a obra de evangelização na União Soviética? Ah, não, é assim mesmo. Então não vai orar. Hoje nós oramos pelos países da Janela 1040, onde bota fogo em crentes. Ah, pastor, isso é antigamente, perseguição antigamente. Hoje, Janela 1040, os países muçulmanos colocam fogo nos crentes. É só você entrar no YouTube, você vai ver um monte de vídeos desse tipo. Você está entendendo? Então, eu vou fazer minha parte. O senhor falou algo. E a igreja não pode ser omissa nesse momento. O senhor falou algo que eu achei muito interessante. Esses dias eu recebi um vídeo no meu celular, e no vídeo o pastor falava o seguinte: às vezes nós oramos para Deus, Senhor, livra os missionários que estão sendo perseguidos em países comunistas, mas na hora das eleições nós votamos em candidatos comunistas. Nós oramos a Deus pedindo para que o Senhor expanda, para que o seu reino cresça, para que o seu reino aumente, mas nas eleições nós votamos em candidatos que querem taxar e fechar as igrejas. Às vezes nós oramos para Deus pedindo para que o Senhor cuide das famílias, para que o Senhor restaure os casamentos, para que o Senhor cuide da família, da igreja, enfim, do país, mas às vezes, mas na hora das eleições nós votamos em candidatos que não tem valor nenhum para a família, querem o aborto, querem, enfim, não tem valor nenhum para a família. E às vezes nós oramos também pedindo para que Deus cuide dos nossos jovens, mas na hora das eleições nós votamos em candidatos que querem liberação das drogas, ideologia de gênero. E em relação a isso, qual deve ser o papel da igreja? Ela deve trazer essa conscientização? Fico imaginando Deus. Está na Bíblia que a fé sem obras ela é morta. E a salvação não vem pelas obras. Eu vou fazer só obras, não vai ser salvo. Só que quem tem a fé precisa ter a obra. Então eu tenho fé que eu vou orar que Deus vai libertar os jovens das drogas. Mas a minha obra é votar em alguém que quer liberar as drogas. Então está tendo um conflito, John, entre fé e obra. Fé, eu oro para Deus livrar os nossos filhos da ideologia de gênero. Mas a minha obra me faz colocar, para estar sentado numa cadeira que vai fazer a lei, um homem que vai fazer lei para incutir na cabeça dos nossos filhos que menino não é menino, menino não é menina. Ele que tem que experimentar tudo para saber o que ele vai crescer. Então o quê? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E hoje está acontecendo uma confusão entre fé e obras. E Deus está falando assim, meu Deus, agora eu vou atender o que ele está me pedindo em oração ou eu vou atender o que ele está me pedindo pelas obras? É o momento que a gente está vivendo, entendeu? Deve trazer essa conscientização. E a igreja tem que pregar a palavra. Através da palavra. A conscientização não é você chegar em cima do altar, como eu disse lá atrás. O altar não dá para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Não é para você falar que fulano de tal está certo, fulano de tal está errado. Você tem que pregar a palavra, gerando conscientização no coração das pessoas e na mente das pessoas. Olha, gente, aborto é pecado. O aborto está na Bíblia. Pastor, está na Bíblia.
Enquanto os filhos de Israel estavam cativos lá no Egito, Faraó mandou matar todos os neném lá, na hora que saísse do ventre. Isso é uma forma de aborto. Quando Jesus veio ao mundo, durante 2 anos, o rei, regente da região da Judéia, Herodes, mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Rituais pagãos da antiguidade, que eram realizados pelo povo de Canaã, envolvia adoração a uma entidade chamada Mamon, Moloque, desculpa, onde crianças eram oferecidas a esses deuses. Então, na Bíblia Sagrada, o assassinato de crianças, o aborto de crianças é pecado. Então, o que eu tenho que falar? Que fulano, que o candidato A, que o candidato B, que o candidato C está certo, está errado? Não, eu tenho que pregar a palavra. E as pessoas têm que ver quem é o candidato que é contra, que é a favor. E ele tem que ir por aquele que procura seguir os ensinos da palavra de Deus. E ele vai ter essa consciência do que é certo e errado quando alguém pregar a palavra. Através da pregação da palavra de Deus. Você está entendendo? O pastor não deve falar no altar que esse é certo ou aquele é errado. Ele tem que pregar a palavra. Mostrar na Bíblia e a pessoa gerar consciência. Mas fora do altar e fora da igreja, como um cidadão que é o pastor da igreja, ele tem total liberdade de chegar para você, meu filho, esse homem aqui, esse candidato, ele preenche os requisitos, ele tem como regra de fé a palavra de Deus, vai defender por aquilo que a Bíblia nos ensina. Se você puder dar um voto de confiança, isso é diferente. Uma coisa é o altar, e outra coisa é você, pessoalmente, num outro momento, conhecendo pessoas que têm a mesma visão, você pedir um voto, que, na minha opinião, não existe problema algum nesse sentido. Pastor, estamos chegando no final. Quero mais uma vez agradecer ao senhor pela disponibilidade, pelo esse momento, pela sua oportunidade. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais para os jovens que talvez aí estão começando com a política, ainda não sabem quem vamos dizer assim, ele está meio confuso, com toda essa confusão ideológica, com toda essa confusão social, moral, e também com os adultos, pequenos anciãos que às vezes já perdemos esperanças. Bem, Jorge, então, na minha opinião, quem não vota, que é um direito que foi adquirido por muito sacrifício, muito sangue, muito suor, quem não vota também não poderia usar o SUS, não poderia usar uma rua pavimentada, não poderia usar uma escola, porque tudo isso é política. Não poderia levar o seu filho numa pracinha para brincar. Isso tudo é política. Não pode reclamar de nada, porque tudo envolve. Então nós temos que exercer o nosso direito, conforme as convicções do nosso coração, de votar. Qual seria a minha orientação para esse momento? Votar em candidatos. E aí eu digo para você, tanto jovens, quanto homens, mulheres, experientes e adultos, em candidatos que estejam com os seus projetos em acordo com a palavra de Deus. Você pode dizer assim, mas eu já votei em muitos crentes que me decepcionaram, que caíram também na corrupção, que é errado. Deixa eu te falar uma coisa. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido por Deus ou pelos homens? Foi um pedido dos homens, mas escolhido por Deus. Quem pediu um rei para Samuel foram os homens. Mas quem mostrou para Samuel quem seria o rei foi Deus. Te pergunto, ao longo dos 40 anos de reinado de Saul, ele foi íntegro nos seus caminhos ou em algum momento ele se perdeu? Você está entendendo? Não significa porque ele é crente e outros homens que foram já eleitos no passado tropeçaram e erraram, que eu não vou votar no servo de Deus nessa eleição. Você está entendendo? Porque se um rei que foi apontado por Deus para Saul ser rei de Israel, no seu transcurso ele tropeçou, mas foi escolhido por Deus, por que eu não posso dar esse voto de confiança hoje? Se ele tropeçar na próxima, eu vou votar em outro. Mas vou sempre ter a opção de ver se esse homem de Deus tem propostas inteligentes, propostas com o pé no chão, que seja contra a ideologia de gênero, porque nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque isso aqui já é também fanatismo. Sim. E a Bíblia nos manda ser sal da terra, luz para esse mundo, equilíbrio.
eu não vou votar numa pessoa fanática, desequilibrada. Não posso fazer isso. A Bíblia me proíbe isso, porque tudo que é excesso é maligno. Sim. Não sejais demasiadamente santos, diz a palavra de Deus. Então, candidatos equilibrados, né, que tenham um discurso coerente, né, que tenha projetos, né, em acordo com a palavra de Deus. Isso nós vamos ver que vai fazer um bom projeto. E se tropeçar, aí é outra história lá na frente, mas não podemos deixar de exercer o nosso direito por causa disso. E confiar sempre em Deus, que é a vontade deles. Confiar. Feliz é a nação, os judeus é o Senhor. Terminar mais um programa, eu quero agradecer a você que esteve nos assistindo e você também que estará nos ouvindo. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Marcelo pela disponibilidade e até a próxima. Deus abençoe.